para as questões de matemática, FMJ 25. Por mais que seja FMJ, o nível foi um pouco abaixo do esperado. Vamos lá. O gráfico mostra sobre os números de alunos que foram aprovados em um curso de estatística em 6 classes do terceiro ano do ensino médio de uma escola, sendo que as informações a respeito do terceiro F não saíram nítidas. Beleza. De acordo com as informações disponíveis no gráfico, a razão entre a mediana e a moda do número dos alunos aprovados é, vamos lá, mediana e moda. Então a gente tem que achar a mediana e achar a moda. E, infelizmente, para a gente achar tanto a moda quanto a mediana, a gente precisa saber quantas pessoas aqui do terceiro F. Para isso, vamos fazer as contas, vamos lá. Primeira coisa, ele já falou que a média é 13. Então, se ele já sinaliza para nós que a média é 13, agora a gente precisa fazer o quê? Somar todos e dividir por 6. Então, vamos lá. Vamos ver quanto cada um tem primeiro. Aqui tem 10 no A, no B ele tem 12, no C ele tem 15, no D ele tem 8 e no E ele tem 18. Então, vamos lá. Agora vai fazer a conta. 10 mais 12 mais 15, mais 8, mais 18 e também mais o do F. Vou colocar X. Se eu pegar tudo isso e dividir por 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu vou achar a média, que nada mais é que a média, que é 13. Agora vamos fazer as contas primeiro. 10 com 12, 22. O 15 eu vou manter. 8 com 18 dá 26. Isso é igual 13 vezes 6, que eu passei multiplicando. Então, vamos fazer no cantinho. 13 vezes 6 dá 18. Sobe 1, 6 vezes 1, 6, mais 1, 7. Beleza. Isso tudo dá 78. Ah, e o F também, né? Faltou o X que eu não coloquei aqui. Vamos lá. Mais o X é igual a 78. Vamos continuar as contas. Tudo isso aqui vai dar 22 com 26 dá 48. 48 com 15 dá 53. Mais X igual a 78. Logo, a gente descobre que nosso X vai valer 15. 25... Por que 25? 25, onde que eu errei em algum lugar? 4 com 4... mais 15 é 63. Aqui é 63. Então, a resposta aqui é 15. Ou seja, a gente descobriu que 15 é a média aqui do F. Então, o F mais ou menos vai ser aqui no valor 15. Agora, a gente consegue achar a moda mediana. Vamos lá. Mediana, o número que fica no meio. Mas, para isso, eu preciso colocar todos eles em ordem numérica. Então, primeiro é 8, depois 10... depois 12, depois 15, depois um 15 de novo e depois o 18. A gente acha o central. O central, nesse caso, são esses dois números aqui, porque a gente está de ordem par. E quando a gente tem que achar dois números do central, a gente faz a média, que é 13,5. Ótimos, temos a mediana. E a moda? Qual o número que é da moda? Moda é o número que mais se repete, que é o número 15. Então, vamos lá. Ficou, então, 13,5, a razão, por 15. E aqui, como a gente faz? Como está esse número com vírgula, vamos dobrar ele. 13,5 vezes mais 13,5 dá 27 e o de baixo dá 30. Agora, a gente consegue cortar os números. Dividindo por 3 e dividindo por 3. Aqui em cima vai ficar 9 e embaixo vai ficar 10. Resposta, 9 décimos. Boa. Vamos lá. Uma população de um tipo de inseto era composta por 200 mil indivíduos em 1º de janeiro de 22. A partir dessa data, a cada mês a população cresceu 75 mil indivíduos. Sabendo que as medições do tamanho da população ocorrem sempre no primeiro dia do mês, qual vai ser o primeiro mês e o ano que essa população ultrapassa 1,5 milhão? Questão maravilhosa, porque a gente consegue fazer de uma maneira mais otimizada e passando alguns macetes. Muita gente pode fazer por PA. Faz por PA, né? Em que momento que vai chegar, número que ele vai passar de 1,5 milhão e tal. Tem gente que vai fazer no braço, que vai escrever aqui 200 mil. Deixa eu fazer de lá. Caneta. 200 mil. Aí no outro, 275 mil. Como que eu vou fazer de uma maneira um pouco mais prática? Vamos lá.
O primeiro ano dele foi em janeiro de 22. Vou colocar só janeiro aqui. E a população era 200 mil. Mas eu não vou falar 200 mil, eu só vou colocar 200. Não preciso colocar 1.000. Posso facilitar as contas para ficar mais fácil. E aí a gente vê de quanto em quanto que ele aumenta. Ele aumenta de 75 em 75. E olha que interessante, para a gente chegar num número razoavelmente fácil, o 75, ele pode chegar, por exemplo, vezes 4, chega a 300. Olha que interessante isso. Por que eu falo dessa forma? Porque eu posso pular de 300 em 300, fazendo no total de 4 meses. Então vamos lá. 200 mais 300, 500 mais 300, 800 mais 300, 1.100 mais 300, 1.400. Opa, já chegamos perto dos 1.500, né? Que é do 1 milhão e meio. Aqui a gente já faz no braço. 1.475, 1.550. Então é aqui que é o primeiro mês que ele passa 1 milhão e meio. Só que, e a data? Vamos lá. Eram de 4 e 4 meses até aqui? Então vamos lá. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Mais 4. Vamos fazer diferente, já que todo mundo está bem esperto. Vamos lá. Eu pulei aqui 4 meses, mais 4 meses, mais 4 meses. Ou seja, eu pulei aqui um ano inteiro. Então aqui já é janeiro de 23. Olha que interessante. Mais 4 meses, fevereiro, março, abril, maio. Aqui já é maio. Só que agora a gente fez de 1 em 1 no máximo. Maio, aqui vai ser junho e aqui vai ser julho de 23. Por isso que a resposta é a alternativa E. Para quem gosta de fazer no braço, que às vezes se sente mais confortável com a situação. Mas gente que gosta de fazer pela PA, que é a resolução mais comum das provas, mas eu faço de uma maneira como se fosse um estudante, então muitas vezes não estão tão familiarizados quanto a isso. Boa. Questãozinha 13, onde o pessoal ficou muito preocupado, porque olha as respostas. Vê tudo essa questão da expressão algébrica e já fica em desespero. Mas é tranquilo, uma questão que é só ficar calmo. Que ele está mostrando então um triângulo retângulo, que tem um ângulo de 90 como está em rosinha ali. Mostrou a reta PQ, tudo bem. E ele aqui, tudo no que ele disse no texto, está exatamente na imagem aqui. E ele quer saber a distância D. Só que essa distância D, em centímetros, ele quer saber em função da expressão algébrica. Então vamos lá. Como que a gente vai saber essa expressão D? Olha que interessante. O que a gente pode utilizar aqui primeiro? Esse lado equivale a esse lado. É 10 e 10. Como é diagonal do quadrado, essa hipotenusa PQ, o PQ vai ser 10 raiz de 2. Beleza. Bom, por enquanto temos essa parte aqui. Esse aqui é D, aqui também é D. Então aqui a gente já sabe que é D, ou seja, o DN vai ser D raiz de 2. E lembrando que ele quer o perímetro, né? O perímetro do retângulo. Então se ele quer o perímetro de todo esse retângulo, a gente tem que saber o valor de todos os lados deles. Na verdade não precisa saber de todos, né? Só saber dos dois lados diferentes e multiplicar por 2. Boa. E o que mais podemos aqui agora para saber? Então, eu já sei quanto que vai ser. Eu sei que é D raiz de 2 do DN e aqui também é D raiz de 2. Ou seja, já achei dois lados do retângulo. Agora eu preciso saber o ladinho menor, que consequentemente é esse mesmo ladinho menor. Como que eu vou saber isso aqui? Vamos lá, a gente só aprofunda no triângulo. Se aqui ele enxerga 10 e aqui ele também enxerga 10, é o mesmo valor e é um triângulo retângulo, aqui é 45 graus. Aqui é 45 graus, formando um triângulo retângulo. Por que isso é importante eu saber? Porque olha só que interessante, aqui embaixo, esse valor aqui de baixo, ele é 10, que é o tudo, menos o D. Agora a gente só fazer o seno. Olha que interessante, seno de 45 graus, por que eu coloquei o seno? Cateto oposto pela hipotenusa. Seno de 45 graus é o NU, que eu quero saber esse lado, dividido pela hipotenusa, que é 10 menos D. Quanto que é o seno de 45? Que é a mesma coisa que o cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. O NU vai ser dividido por 10 menos D. Agora vamos ficar fácil. Vamos fazer essa conta mais aqui embaixo? Vamos lá.
Vamos passar multiplicando. Então, vai ficar 10 menos d raiz de 2 é igual a 2nu. Muito bom. E agora a gente faz a conta aqui distributiva, né? Um para esse e outro para lá. Vai ficar 10 raiz de 2 menos d raiz de 2. Agora você passa dividindo? Não vou passar dividindo. Por que não? O que é o perímetro? É a soma de todos os lados. Então, quais são dos lados maiores? Dos lados maiores vai ser 2 vezes d raiz de 2. E o lado menor é 2 vezes esse lado aqui, qualquer um deles. E olha só, 2 vezes o lado. Então é a própria expressão. Essa própria expressão aqui já é a soma de dois lados. Agora eu só vou somar com o lado maior, que é mais o 2 vezes d raiz de 2. Essa é a expressão que eu preciso chegar. E agora? É só cortar. Tenho menos d raiz de 2, com mais 2 d raiz de 2, eu corto. Vai sobrar 10 raiz de 2 mais d raiz de 2. Essa é a expressão algébrica aqui. Pronto, alternativa A, não tem muito segredo com macete. Ele poderia, às vezes no exercício, deixar até mesmo em evidência. Eu posso falar que era raiz de 2, 10 mais d também. Tanto faz, é lógico que ele não pediu dessa forma, mas poderia ser aplicado também nessa questãozinha aqui, que foi muito pertinente. Vamos na 14. Dando continuidade agora a 14, vamos lá. Uma instituição de defesa dos consumidores verificou que o tempo médio T medido em horas, vamos lá, em horas medido, determinada empresa demora para dar retorno às reclamações dos clientes, satisfaz a equação logarítmica. Beleza, log de 5t menos 2 na base 10 é igual a 2. O tempo médio que essa empresa demora para dar retorno às reclamações dos clientes é de... Vamos lá. Como que funciona essa questão aí? Como que a gente pode resolver aí? É uma questão muito fácil, por mais seja envolvida log. Ele quer saber o log de quanto na base 10 que vai ser igual a 2. Então, vamos lá. Quando a gente está falando de log, que log que na base 10 ele vai valer a 2. E a gente lembra que 10 elevado a 2 é igual a x. Logo, o meu x tem que valer 100. Para quem já está familiarizado, já consegue bater o olho já sabendo que é 100. E agora ficou muito fácil, porque é eu pegar o 5t menos 2 e igualar a 100. Agora eu vou achar o t. Só isso. 5t é igual a 102. O t é igual a 102 por 5. 102 dividido por 5. 2 abaixo 0. Abaixo 2 vai mais um 0. E aí vai dar 20,04. Então eu descubro que o tempo é de 20 horas. Aí o pessoal que se confunde, 40 minutos? Não. Aqui desse 20 é 20 horas realmente. Só que o 04 não significa que é 40 minutos. Porque eu sei que uma hora inteira seriam 60 minutos. Mas quanto é 0,4 de hora? Equivale a x. Multiplicando em cruz dá 24 minutos. Logo, o tempo é de 20 horas e 24 minutos. Alternativa B. Olha que interessante. Boa, outra questãozinha, super tranquila essa também. A figura mostra o perfil longitudinal de uma cúpula semisférica de raio 10 e um inseto que está se deslocando sobre a cúpula. Quando o inseto se encontra a 6 metros de altura em relação horizontal, o segmento de reta que liga o inseto ao centro da cúpula faz com o horizontal um ângulo de medida alfa. Perfeito. Sabendo que seno de 2α igual 2 seno alfa cosseno alfa, nem precisava dizer, né? Mas ele foi muito legal de ajudar. Quando esse ângulo medir 2α, a altura do inseto será, vamos lá, agora já ficou prático a questão. Vamos lá, seno de 2α, que é o que ele quer saber. Quando vai dar 2α. Vamos lá, 2 vezes seno de alfa. Quanto que é o seno de alfa? Cateto oposto por hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. Cateto oposto pela hipotenusa. E o cosseno de alfa? Quanto que é o cateto adjacente? Gente, muito prático, né? Triângulo pitagórico.
6, 8, 10. Aqui é um ângulo de 90 graus. É bater o olho e ter essa percepção toda vez, nesses números. 8 dividido por 10. Quanto que é o seno de 2 alfas? Vai ser 2 vezes 6 vezes 8, 96 por 100. Isso vai dar, então, 0,96 em centímetros, vai dar 9,6 metros quando a gente passa para a unidade de metros. Tcharam, 9,6. Vamos lá, sequência. Uma pirâmide de vértice V e base MED possui um triedro trirretângulo de vértice D, como indica a figura. Sabe-se que DM é 4, ME é 6 e VD é H, como está mostrado na figura. Ótimo. Vamos lá. Se o volume dessa pirâmide é igual a 6 raiz de 5, quanto que é a altura H? Mesma questão. Vamos lá. Vamos achar o volume. Volume não, né? Ele tem o volume, mas temos que destrinchar a equação do volume. Volume é igual, sempre para todo sólido, área da base vezes a altura. Tem ponta? Tem. Nesse caso ele tem ponta. Se ele tem ponta, eu divido por 3. E agora vamos lá. Eu passo esse 3 multiplicando no V. Então vai ficar 3 vezes o volume, que é 6 raiz de 5, é igual. Área da base. A área da base é um triângulo, que ele é base vezes altura dividido por 2, pensando no triângulo somente. Então vamos lá. Quanto que é a base dele? E a altura? Vixe, se aqui ele deu o ângulo de 90, olha que interessante. Eu posso usar isso como base e isso como altura. Ou vice-versa, tanto faz. Vamos lá. Nesse caso do triângulo, a base eu não sei, mas eu sei que a altura é 4 e dividido por 2. Como eu acho a base? Isso aqui é um triângulo pitagórico, porque ele tem um ângulo de 90. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado 36, cateto ao quadrado é 4 ao quadrado é 16, mais essa basezinha que eu quero ao quadrado. Essa base ao quadrado vai ser 20, a base vai ser raiz de 20. Quanto que é raiz de 20? 20, 2, 10, 2, 5, 5. Então a base é 2 raiz de 5. Então aqui vai ser 2 raiz de 5. Aqui eu já vou cortar também, né, para ficar mais prático. Corta e corta, sobram 2 aqui. Agora eu passo para a equação. 2 vezes raiz de 5 vezes 2. Agora o que ele quer saber? A altura do nosso queridíssimo pirâmide. Agora vamos dar sequência. Então fica 18 raiz de 5 é igual a 4 raiz de 5 vezes H. Corta raiz de 5 com corta raiz de 5. Boa. Sobrou H é igual 18 por 4. 18 por 4 dividindo por 2 é 9 por 2. 9 dividido por 2, 4,5. Isso em centímetros. Por isso que a resposta é a alternativa E. Uma questão que não é difícil. Vamos lá. Sorteando-se ao acaso uma das 7 letras da palavra Jundiaí e que uma dessas 8 letras da palavra medicina, a probabilidade das letras sorteadas sejam ambas consoantes. Vamos lá. Se ele quer consoantes, então eu quero a situação de Jundiaí e a situação da palavra medicina. Ou seja, eu vou multiplicar os valores. Se Jundiaí tem 7 letras, quantas são consoantes? 1, 2, 3. 3 de 7. Medicina tem 8 letras. Quantas são consoantes? 1, 2, 3, 4. Agora é só fazer essa conta. Vamos lá. Aqui é dividir por 2. 1 para 2. Então vai ficar 3 para 14 é a chance de eu ter consoantes. Mas, poxa, professor, ele deu tudo em porcentagem. Então a gente faz a porcentagem numa regrinha de 3 tranquila. Se 14, que é o total, equivalem a 100%, quantos por cento valem se eu tenho apenas 3? Então vai ser 14x é igual a 300. Então, nesse caso, vai ser x é igual a 300 por 14. Vamos lá? Como que vai ficar isso aqui? 14 por 30. 2 menos 28 sobra 2. Abaixo 0, coloco um 0. Agora, opa, 0 não, né? Só abaixo 0. Beleza.
Coloquei, não, 300 por 14, tá certo. Coloca 2, dá 28. Abaixo 2. Pego o 0, coloco 1. Coloco 1. Menos 14 dá 7, vírgula, 0. 14, 28, 28 vezes 2 dá 56. 56 mais 14, 5. Então dá 21,5. Ou seja, um número entre 21% e 22%. Tranquilo também essa questão. Vamos lá. 18, acabando. Vamos lá. Admite que a Via Láctea tem 4 vezes 10 a 11 estrelas, das quais 2,125 vezes 10 a menos 6% sejam visíveis a olho nu, a partir da Terra. Com esses dados, o número de estrelas da Via Láctea que são visíveis a olho nu, como que vai ser? Vamos lá. Então aqui é só fazer uma porcentagem bem tranquila. Se ela tem tudo isso de estrela, então ela tem 4 vezes 10 a 11, são 100% das estrelas que tem nessa Via Láctea. Só que eu não quero tudo isso de estrela. O que eu quero é 2,125 vezes 10 a menos 6%. Quanto que vai ser? Só multiplicar e depois dividir por 100. Então vamos multiplicar todo mundo. 4 vezes 2,125 é 2,125 vezes 4. Olha como que obrigatoriamente, como o VUNESP ajuda. 4 vezes 5, 20. 2. 4 vezes 2, 8 mais 1, 10. Abaixo mais 1. 4 vezes 1, 4,5. 4 vezes 2, 8. Então, isso aqui vai dar 8,5. Olha que interessante. Vai dar 8,5. Então, vai ficar, vamos lá, 100x é igual a 8,5. Agora, vamos nas notações. 10 elevado a 11 vezes 10 a menos 6. 100x, que é 10 ao quadrado, é 8,5 vezes 10 à quinta. Vou cortar esse aqui com esse aqui, vai sobrar 3 em cima. Então, x é igual a 8,5 vezes 10 à terceira, que é 8, 3 zeros. 1, 2, 3. 8.500, alternativa E. Olha que beleza. 19. Uma urna contém apenas esferas azuis, brancas e cinzas. Nessa urna, para cada 4 esferas azuis, há 5 esferas brancas. Branca eu vou colocar de laranja. E para cada 7 brancas, há 11 esferas cinzas. Cinza eu vou colocar em verde. Sabe-se que essa quantidade de esferas cinzas supera a quantidade de esferas brancas em 140. Então, se eu pegar as cinzas e eu subtrair das quantidades, supera as brancas, que é em laranja, isso tudo vai dar 140. Todas as informações do texto por aqui. Numa urna, as esferas cinzas superam as esferas azuis em... Então, eu tenho que saber o valor das cinzas e saber o valor das azuis. E aí eu vou conseguir achar. Mas como que eu acho essa proporção agora? Vamos lá. Como que eu consigo achar? Primeiro, eu acho em função daqui. Vamos trocar isso pela função que a gente pode trocar da branca. Então, eu mantenho as cinzas menos. Se a branca proporção é 7 para 11, então 7 cinzas para 11. Isso vai dar 140, porque essa proporçãozinha aqui eu troquei. Porque para cada branca, cada 7 brancas tem 11 cinzas. Para cada 7 brancas tem 11 cinzas. Beleza? Tudo isso aqui eu vou multiplicar por 11, porque aí eu consigo tirar esse 11 aqui de baixo. Então vai ficar 11c menos 7c, 140 vezes 11. Se 100 vezes 10 é 1.400, mais 14, 1.000, mais 140, né? 1.540. Vai ficar 6c é igual a 1.540. O c vai ser 1.540 dividido por 6. Então, vamos lá. Não, por 6 não, né? Por 4. Tem que dividir por 4. 11 menos 7 é 4. Normal acontecer esses erros aqui, mas sempre tem que estar atento.
1.540 dividido por 4 vai dar 385. Então, 385 é a quantidade de bolas, esferas cinzas que eu tenho. Se eu tenho 385 cinzas, então, quantas brancas eu vou ter? Então, vamos lá. Se eu tenho 385 cinzas e as brancas são superadas por 140, então as brancas vão ser 385 menos 140. Isso vai dar 5, 4, 2. Então, nas brancas, eu tenho 245 brancas. Agora eu consigo achar as azuis, que a proporção é 4 para 5. Enquanto 2, 4, 5 equivalem a 4, as azuis que eu quero saber equivalem à proporção para 5. Então, vamos lá, que é 245, então, na proporção, as brancas... Não, é o contrário, né? Se as brancas equivalem a 5, as azuis são 4. É 4 para 5. Agora a gente vai fazendo as continhas. 2, 4, 5 vezes... Vamos cortar primeiro, né? 2, 4, 5 com 5. Vai ficar mais fácil. 2, 4, 5 com 5. Baixa 4, sobra 4. Abaixo 5, vai 9. Então, dá 49 vezes 4. 4 vezes 9, 36. 4 vezes 4, 16 com mais 1, 196. Então, eu descubro que eu tenho 196 azuis. E a pergunta foi: qual a quantidade de esferas cinzas supera as azuis? Então, é os 385 da cinza menos as 196 das azuis. Essa resposta vai ser 189 esferas. Alternativa A. Questão talvez a mais trabalhosa na prova, mas não tem segredo nenhum, nada que não consigam fazer. Última, a questão mais tranquila da prova, disparado. A questão que se resolve em 5 segundos. Vamos lá. No plano cartesiano, a reta S corta o eixo X no ponto da ordenada, menos 2, e ela é paralela à reta R, cuja equação reduzida está mostrada na figura. Olha que interessante. Se elas são paralelas, elas possuem o mesmo coeficiente angular, que é a famosa letrinha A, quando a gente vai associar na equação y é igual a x mais b, que é a equação reduzida. Então, A é o coeficiente angular, eles vão ter o mesmo. E aqui ficou fácil, né? Se o coeficiente angular deles é menos 2,5, qual que é o que tem menos 2,5? Apenas a alternativa C, é o único que tem menos 2,5. Acabou. Muito simples essa questão. O resto não tem, ele facilitou. E outra, se não conseguisse pelo coeficiente angular, ou pelo menos não se recordasse, lembra? Ela passa pelo ponto menos 2. Logo, esse é o coeficiente linear. Eu já poderia eliminar o mais 2 desse aqui, que já ficaria fácil. A reta S, ela está descendo. Se ela está descendo, o coeficiente angular é negativo. Não tem como ser positivo, como por exemplo a D. Então a gente poderia eliminar aí por aí também. Só que nesse caso é você lembrar que quando são paralelas, tem o mesmo coeficiente angular. Se elas fossem perpendiculares, com o ângulo de 90 graus, seria a regra do oposto inverso. Questõezinhas tranquilas para a gente resolver aqui de matemática da FMJ 25.